Vamos dar início à meditação da Palavra de Deus neste momento, que é nos permitido. Meus amados, meus queridos, estamos meditando na Palavra de Deus e tivemos no top 3 falando de costume e agora queremos avançar adiante em outras passagens bíblicas, abordando agora o top 4, falando de propensão. E queremos abordar este top. Tivemos falando sobre costume, deixamos alguma reflexão com essa orientação. E queremos abordar agora esta palavra propensão, que tem um significado. Propensão. 1. Ato ou efeito de propender. 2. Capacidade inata para algo. Inclinação, vocação, pendor. Este é o significado desta palavra, que em um dos significados, inclinar, dá um sinal para algo. E vamos estar meditando ao longo dessas reflexões que iniciamos nesta reflexão, falando sobre esta palavra que tem um significado para ser algo, dar um sinal para uma determinada situação. Sabemos que nesta vida precisamos escolher o que queremos para a nossa vida, seja na área espiritual, seja na área amorosa, na área profissional. Sempre a gente vai dar um sinal para o lado positivo ou para o lado negativo. Que Deus venha nos orientar mediante essa palavra que abordamos, propensão, e que venha falar ao meu e ao teu coração. Eu não te conheço, mas que através das redes sociais, o Espírito Santo sintetize você e a mim que estamos aqui compartilhando da palavra de Deus. Vamos ler um versículo da palavra de Deus agora, para assim iniciarmos esta reflexão. A nossa base nesta palavra está no livro de Gênesis, capítulo 49 e versículo 8. Vamos ler a palavra de Deus. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Que o Espírito Santo venha tomar a direção e venha nos orientar através da sua palavra. Meus amados, sabemos, como eu já disse, tem que haver um sinal. A Bíblia diz que a melhor coisa é ouvir do que falar. E é claro, quando se fala as coisas que não devemos abordar, falar das coisas boas, se pode falar todos os dias, não tem problema. Mas aqui vemos a expressão ou significado desta palavra, propensão, que tem esse significado como lemos. Mas uma delas, inclinação. Nós sabemos que inclinar não é coisa boa, mas tem que haver inclinação. A gente inclina os ouvidos para ouvir, a gente inclina o nosso corpo para um lado ou para outro, e tem vários sentidos de inclinação. Deus está no trono, e a Bíblia diz que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir as orações. E embaixo a gente tem uma tendência de inclinar também. Infelizmente, tem pessoas que sabem se inclinar para as coisas, como eu disse, que não agrada a Deus. Tem gente que inclina para a fofoca,
tem gente que inclina para os disse-me-disse, tem gente que inclina para andar com quem não deve andar, tem gente que inclina para ouvir as difamações, as más notícias, tem pessoas que inclinam para ouvir de Satanás, para ouvir as mentiras, né, para umas sequências de coisas que a gente não deve inclinar. Mas quando esta palavra tem essa expressão, proteção, que é um sinal para algo que a gente quer nesta vida, foi o caso de Israel. Os olhos de Israel viram, os ouvidos ouviram, mas eles não inclinaram o seu coração. Foi por esse motivo que eles não adquiriram sabedoria, que as coisas de Deus não entraram neles, quero dizer. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu falei da audição. Se eu inclinar o meu ouvido para a palavra, bem-aventurado serei. Se eu deixar de inclinar, serei desaventurado. Ou em outras palavras, quem inclina é feliz. Quem deixa de inclinar, deixa de ser feliz. É uma das coisas que a gente sempre vê neste mundo, ouve e sempre aconteceu e continua acontecendo. Há muitas pessoas que se sentem ofendidas porque ouve a palavra de Deus. Porque a palavra, ela é a verdade, ela é a justiça. Então, ela não aceita o nosso erro, ela não aceita o nosso pecado, porque ela é justiça 100% pura, 100% infinitamente. É a justiça de Deus. Na palavra de Deus não encontramos injustiça, só encontramos a justiça de Deus. A injustiça do adversário e a justiça é da parte de Deus. Então, inclinar foi o que Jacó, que lemos no versículo 8, quando ele chega ao final da sua trajetória. Se você observar o tema do capítulo 49, é o versículo 8 deste capítulo que lemos nesta reflexão, Jacó abençoa seus filhos e morre. Então, Jacó reúne todos ali os seus filhos e a cada um deles ele vai dando uma direção do que seria na trajetória deles. E Judá, veja que Judá foi abençoado, né? A orientação sobre este homem, um dos filhos de Jacó, foi a bênção de Deus, né? Foi ele ser reconhecido, né? Foi uma bênção para a vida espiritual, para a vida física, e assim a bênção. Por quê? Sem dúvida, ele fez por onde. Ele fez por onde. Né? Jacó, ele abençoou seus filhos. Observe que durante o capítulo 29 ele vai dizendo, cada um ele recebeu uma orientação de Deus sobre a conduta de cada um. Observe que ele diz que Judá te louvarão, reconhecerão. Isto é uma coisa maravilhosa. Os teus irmãos vão reconhecer Judá. E, infelizmente, é uma coisa que muitas pessoas não querem reconhecer. Porque neste mundo se planta para colher. Como é que você quer ser? Como é que a gente vai querer ser abençoado por Deus se não planta? Tem que plantar. Para quando nascer boa semente. Se você vê a trajetória de alguns dos irmãos de Judá, não foi isso. Essa bênção, essa promessa que veio sobre ele, não veio sobre todos, porque nem todos são iguais. É que o povo diz dessa forma, não, mas fulano faz. Sim, mas se fulano faz, cada um vai colher o que planta. Até a próxima, continuaremos em nome
de Jesus.